coisa, me escuta, não, não. E aí, pessoal, estão me ouvindo aí? E aí, beleza? Então tá, vamos dar início aqui à nossa conversa. Fazia tempo que a gente não se via, né? A gente. E aí, beleza? A gente começou, fizemos o nosso primeiro encontro e depois nunca mais rolou, né? Como é que estão os estudos por aí? Vamos fazer assim uma dinâmica, eventualmente eu vou abrir aqui para vocês falarem, ou sobretudo escreverem aqui no chat, né? E aí a gente vai conversando, tudo mais, organizando. Vamos ver. Temos 85 aqui presentes. Dá para ouvir bem direitinho aí? Tá, beleza. Aí vamos fazer uma organização do nosso estudo a partir de agora. Vamos nos encontrar 2 vezes por semana. Na segunda-feira, nesse horário, e na sexta-feira, acredito que por volta desse horário também. E aí eu vou fazer com vocês o seguinte combinado. Vocês têm, eu e o professor Edir, dividindo a matéria, né? Eu trabalho com a história do Brasil, das Américas, e o Edir trabalha com a história geral. Então, o professor Edir ele está abastecendo vocês com os vídeos, com as videoaulas lá no YouTube. Provavelmente deve estar bem organizadinho, aula 1 para a história, aula 2, sei lá, a Mesopotâmia, aula 3 o Egito. Deve ter bem encadeado o processo de aula. Então, aula 1, pré-história, aula 2, pré-história, segunda parte. Então eu quero que vocês organizem bem direitinho o horário de estudos e peguem e assistam os vídeos cronologicamente, bem organizados. A partir disso, nas aulas de segunda-feira eu vou trabalhar a história do Brasil com vocês. E nas nossas aulas de sexta-feira, eu vou ficar aqui disponível para fazer alguns exercícios com vocês. Exercícios que eu achar essencial e, sobretudo, para tirar as dúvidas, tanto da história do Brasil quanto da história geral. Então a aula de história do Brasil a gente vai fazer aqui, eu e vocês. E a aula de história geral vocês vão assistir o vídeo do YouTube do Prof. Edir. E nós, eu e vocês, vamos tirar as nossas dúvidas todas as sextas-feiras até a gente conseguir uh, se livrar, né? Desse Covid. É brabo, né? Esse confinamento. É muito estranho para mim estar aqui com vocês, porque parece que tu tá falando sozinho, né? Eu sei que vocês estão interagindo a partir aqui do chat, mas a impressão que dá quando a gente vai pela primeira vez gravar aula, eu nunca tinha gravado aula na vida. Aí agora eu comecei mais ou menos a gravar algumas aulas. Eu também, quando gravar a aula, eu vou fazer um canal lá no YouTube, eu vou eu vou passar para vocês o link e tudo mais com as aulas que eu for colocando lá da história do Brasil e tudo disponibilizando para vocês.
É muito estranho para mim, mas faz parte, né? É momento de adaptação. Era algo que eu queria. Fazia tempo que eu pensava assim, pô, vou começar a gravar umas aulas. Mas eu sempre deixava para depois, né? Sei lá, eu tenho vergonha, é estranho. E aí agora, beleza, somos obrigados a estar aqui. E aí a gente está. E vai dar tudo certo, galera. Não se preocupem, a gente vai dando conta de organizar esse processo. Mas a primeira coisa então é essa, tá? A parte de história geral, a frente de história geral, a primeira coisa é o seguinte: organiza um horário de estudos em casa. Acho legal até mesmo seguir o próprio horário que tu tinha, né? Agora, por exemplo, ficou legal, porque tu pode organizar conforme as nossas aulas aqui. Depois que a gente desligar a nossa aula, no outro turno, por exemplo, tu revisa aquilo que os professores conversaram e tudo, ou seleciona 2, 3 disciplinas para estudar por dia, que fica direitinho. Bom, falando da nossa questão, sempre te lembra, somos duas frentes, a história geral e a história do Brasil. E aí, voltando então, né, explicando de novo para vocês, não te esquece. Assiste os vídeos bonitinhos lá do professor Edir, na sequência em que ele está enviando, a partir do nosso portal e tudo mais. E nós vamos na segunda-feira dar continuidade no nosso conteúdo, beleza? Tá legal assim? Me mostra, escrevam aí para mim para eu ver. Aí, ó, vamos ver, esperar o objetivo então enviar para vocês. Esse link, eu acho que a própria página do Facebook, eu vi pelo menos aqui em casa, a página do Facebook do Objetivo, ela postava assim as aulas do Edir, mas agora a gente organiza direitinho para ficar legal, né, para ficar bem fácil para vocês. Então organizem 2 horários de estudos, um para a história do Brasil e um para a história geral, ao longo da semana de vocês. É absolutamente essencial, né? A gente está aqui tentando se adaptar, que vocês tenham um pouquinho de organização. Faz conforme o teu horário, o horário que tu está acordando aí. A gente fica bem diferente, né? Eu sou um cara, galera, que desde sempre, assim, eu não nasci muito para acordar de manhã cedo. Eu funciono melhor pela tarde, durante a noite, madrugada. Então, o importante é tu fazer um horário de estudo conforme tu tem acordado. Ah, acordei 9 horas, beleza. A partir das 10, começa a estudar, organiza ali qual disciplina tu vai estudar. A partir da tarde, por exemplo, que aqui a gente está se encontrando, começam as aulas ao vivo conosco. E aí à noite, bom, mais uma matéria para estudar. E nesse processo de organização dos teus horários de estudo, história, portanto, tem 2 frentes, não te esquece. O momento onde tu vai estar estudando a história geral e o momento que tu vai estar estudando a história do Brasil, por exemplo. Organiza 2 horas por semana para estudar a história. 1 hora para Brasil, 1 hora para geral. E aí a cada semana eu vou estar dando uma aula, um encontro para você sobre o Brasil. E no segundo, no nosso segundo encontro na sexta-feira, nós vamos fazer exercícios. Só que, sobretudo, galera, eu quero que vocês me tragam as dúvidas de vocês. Eu não vou ficar aqui dando a mesma aula que o professor Edir deu, né? Então eu vou pegar a partir de alguns pontos chaves, vou motivar vocês, mas sobretudo os exercícios todos que vocês tiverem, tanto de Brasil quanto de geral, vocês vão trazer para a nossa aula. E aí depois a gente vai nos organizando aqui e fazendo uma combinação ah, da continuidade, né? Do andamento. Eu vi aqui o Arthur, e quem não tem Face, mas não é no Face, Arthur. As aulas do Edir, elas são do YouTube aqui, claro, a divulgação foi pelo Face, né? Pode deixar que a gente no curso agora vai organizar esse processo para que todos vocês, mesmo quem não tem Facebook, recebam o link, mas deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Eu acho que se tu digitar Edir Vieira Filho, no YouTube, provavelmente venham as aulas do canal do professor Edir. E ali tu vai ter todas as aulas. Então o que é importante? Tu lá é localizar qual que é a aula 1. O nome do vídeo deve dizer aula 1, pré-história. Aula 2, pré-história. Aula 3, entramos na história, Mesopotâmia, Egito. E lá deve estar bem organizadinho. Mas, de todo modo, pode deixar que a gente vai ver. Não, pode dizer, Gabriela. Fica à vontade. Qual é a dúvida de história geral? Agora a gente vai primeiro, esse nosso primeiro encontro é bem para a gente se organizar. E daqui a pouco a gente começa a falar um pouco de história. Vou esperar a Gabriela, acho que ela está escrevendo aqui uma dúvida. Não incomoda, podem ficar todos vocês à vontade. Mandem as dúvidas aí. Só o chat está muito louco, né, mano?
Eu não estou conseguindo acompanhar ele enquanto eu falo olhando para vocês aqui. Tá, dúvida bem normal, bem que nem tu deve ter visto eu falando aqui, Gabriela. Alguns lugares dizem que surgiu no Egito e outro na Mesopotâmia. Isso significa que mais ou menos surgiu ao mesmo tempo nesses dois lugares. A verdade é que mais especificamente mesmo surgiu na Mesopotâmia, tá? Algo por volta de 3500 a.C. acontece uma coisa chamada Revolução Urbana e o surgimento das cidades-estados. Isso se deu na Mesopotâmia. Mas a diferença é que lá no Egito, mais ou menos nesse mesmo período, está surgindo o Império Egípcio. Então não dá bola para esse detalhe, tanto faz. Da pré-história, às vezes, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu começo o Egito. E às vezes me dá vontade, eu começo a Mesopotâmia. Depende da vontade que eu estou de falar de qual povo que eu quero falar primeiro. Então é a porta de entrada na civilização. A região do chamado Crescente Fértil, né? Oriente Médio atual e o Nordeste da África, Egito e Mesopotâmia. Mas enfim, organizem direitinho isso para a gente justamente nos vermos na, na sexta-feira. Sexta-feira vai ser o momento onde vocês vão trazer essas dúvidas. Vamos pensar um jeito de organizar isso para que nenhuma fique de fora, né? E a gente faz aqui uma fila no microfone que é possível. Vocês vão lá, vão dizer, quero falar. Eu libero o microfone para vocês. E a partir do momento, enfim, né? Daí vai rolando a fila, vocês vão tirando dúvida, eu vou conversando, a gente vai dialogando. E aí sanamos o nosso problema, beleza? Não, galera. Claro, a partir de agora a gente vai começar a conversar de todos esses povos. E são poucas, né? São poucos povos. A gente, do Oriente Antigo, Egito e Mesopotâmia, o berço, o início. Depois vem os famosos fenícios, hebreus e os persas. São cinco povos do Oriente Antigo. Mais Grécia e Roma. Então são 7 povos, galera, em mais ou menos 3.000 anos, tá? De história, para cair um exercício na URGS, tá? Falando de URGS, a antiguidade toda vai ser um exercício. Claro que logo eu e vocês acompanhando a história geral lá com o professor Edir, começa a Idade Média, né? A Idade Média já vai vir 2 ou 3 exercícios. E aí começa a crescer, mas toda a antiguidade é somente um teste. Então é super de boa, assim. Não se preocupem, pode deixar que a nossa própria aula aqui vai ser o suficiente para vocês acertarem esse primeiro exercício. Só que a gente não pode simplesmente pular lá para o mundo medieval, porque senão a gente nem entende direito o que está acontecendo. A gente tem que entender a história enquanto um processo. Então a gente faz todo esse nosso caminho, mas em termos de antiguidade, por exemplo, é só um teste. Claro, quando a gente fala de Grécia, ela vai ser muito importante para o Enem. Oriente Antigo, galera, não cai no Enem. O Enem não dá bola para o Oriente Antigo. O Enem já começa no Ocidente, né? E sobretudo, povo, a Grécia. Porque a Grécia, tu vai ter tantas questões lá de democracia, como é que funciona e tal, quanto os exercícios de filosofia. Né? Daí as aulas que vocês vão ter com o Prof. Demetrios, aí onde ele vai debater surgimento da filosofia, isso e aquilo, e um pouquinho nós da história também conversamos com vocês. Ao mesmo tempo, já começa a partir da Idade Média os testes da história do Brasil. Né? A gente teve no nosso primeiro encontro de aula uma conversa justamente sobre esse momento, onde eu mostrei para vocês que na Baixa Idade Média existe a formação do Estado moderno português e a partir disso o fomento ao enriquecimento, aquilo que nós chamamos de mercantilismo, né? A busca da balança comercial favorável. E os portugueses, eles encontram no colonialismo, isto é, buscando novos territórios no mundo, África, Ásia e posteriormente com a descoberta da América, nós, né, a América, como uma forma de enriquecimento do seu Estado moderno. Então, isso a gente inclusive conversou no nosso primeiro encontro, além de falar de história, falar da prova, a gente, enfim, deu a introdução para começarmos a história do Brasil. Daí, a partir de hoje, a gente vai, vai começar, né? Daremos andamento na linha do tempo da história do Brasil. Aqui uma pergunta, vamos ver. Bom, Eduardo Rocha olhou ali a questão que não tem todos os vídeos e tudo. Pode deixar, Eduardo, que daí na sexta-feira a gente se vê de novo e a gente organiza direitinho como é que tá essa questão. A URGS cobra sobre a pré-história? Não. Não tem pré-história na prova, Gabriel. Só que a gente precisa entender a pré-história sobretudo um ponto.
Tá? Pegando então esse início da história com vocês, galera. Existe uma coisa absolutamente importante na pré-história que aconteceu bem próximo agora do nosso presente. Vocês sabem que a pré-história é uma coisa que acontece, o período, é a maior parte do período da história humana, né? 3 milhões de anos, mais ou menos. Vamos arredondar, porque o resto é detalhe, né? Imagina, 3 milhões de anos. O nosso passado ancestral do nosso, o cara mais parecido conosco, ancestral mais parecido, chamado Homo habilis. Ele foi um cara encontrado lá na África e que viveu mais ou menos por volta desses 3 milhões de anos atrás. Pois bem, desses milhões de anos até hoje, a situação que nós estamos, tem um marco na pré-história que é muito importante, que é 10 mil anos antes de Cristo. E aí eu quero que tu saiba isso direitinho. O que foi que aconteceu em 10 mil antes de Cristo? A chamada Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, povo, foi o momento em que a gente, em vez de viver daquela forma paleolítica, caçadores e coletores e, portanto, de modo nômade, a gente passou a sedentarizarmos-nos, deixamos o nomadismo e passamos a plantar e cercear os animais. Esse processo de sedentarização, né, como a gente começou a plantar, então 10 mil anos antes de Cristo, chama-se Revolução Neolítica. Acontece uma grande explosão demográfica. E essa explosão demográfica, produto da Revolução Neolítica, nos leva, em 3 mil anos antes de Cristo, à segunda revolução, que agora há pouco eu estava conversando aqui com vocês, chamada Revolução Urbana. E o surgimento da civilização na região da Mesopotâmia, mais ou menos ao mesmo tempo, na região do Egito, como agora há pouco a gente estava conversando aqui. Então, nesse processo de pré-história e história, é importantíssimo que tu te lembre que a gente começou a domesticar plantas e animais em 10 mil antes de Cristo. Em curto 6 mil anos, né? Vamos botar assim arredondando, detalhezinhos não são importantes. A gente vai viver uma etapa chamada de período neolítico, né? Onde a gente vai ter a pedra polida, bababá, aquela história. E a partir dessa pedra polida, claro, a coisa mais importante não foi isso. Foi o grande crescimento populacional produto de nós estarmos sedentarizados. A sociedade nômade, ela exigia uma tribo pequena, um controle populacional. E havia um controle de natalidade por parte das tribos paleolíticas. No que a gente se sedentariza, a gente tem, primeiro, abundância em alimentação. Isso aumenta a fertilidade da mulher. Segundo, ter filhos já não é mais um problema. Tu pode ter vários filhos. E eles vão, inclusive, daqui a pouco, né, começar a ajudar no processo produtivo. Então, em curtíssimos 6 mil anos, então durante milhões de anos, a gente foi nômade, caça e coleta. E durante curtos 6 mil anos, que não tem nada de curto, né, mas claro, pensando toda a pré-história, a gente vai sair da pré-história e entrar na história. O surgimento da civilização. Nem te preocupa. Júlia Spinoza, né? Nem te preocupa com esse papo de homem de Java aí. Esses são exercícios relacionados a um processo de aprofundamento da pré-história, num tempo onde antes aparecia a pré-história. Aí nem te preocupa nesses detalhes de quais são os homens especificamente. O que tu tem que te lembrar? A forma que a gente se organizava, tribos, né, de no máximo 30 pessoas no período paleolítico, e depois os chamados clãs familiares, com mais 100, 200, 300 pessoas durante o período neolítico. Em vez de caça e coleta do paleolítico, o processo de organização da gente plantar e domesticar os bichos, né, no neolítico. E esse processo de crescimento populacional daí vai acabar nos levando ao que chamamos de história humana. Porque daí é tanta gente que não era mais possível a gente somente ter uma cultura oral. A gente passa a escrever. Mas percebe que a escrita, que é o marco da pré-história para a história, a escrita, pessoal, ela não é a coisa mais importante. O mais importante foi a Revolução Neolítica, a sedentarização e o crescimento populacional, né? E aí sim nos levando à chamada história humana, o surgimento da chamada civilização, que vocês podem começar lá pelo vídeo sobre a Mesopotâmia e vocês vão entender direitinho essa transição na aula do professor Edir, enfim, que está lá no YouTube. Depois a gente disponibiliza, não se preocupem. Hoje é recém segunda e ao longo dessa semana a gente vai organizando direitinho essa coisa da nossa história. Perfeito? Alguma dúvida que vocês estão, escrevam aí para eu acompanhar um pouquinho o chat aqui com vocês. Eu vou olhar aqui o horário do término da nossa aula, quando ver eu avanço a outra aula.
até as 4h55. Tá. E aí, povo? Entenderam tudo que a gente conversou? Vamos ver. Se caem apenas duas questões de Idade Média, uma da clássica, como se distribui o restante? O restante se distribui mais ou menos assim, ó, Eric. Tu vai ter duas de Idade Média, tá? Uma de Antiguidade, duas de Idade Média. Isso mudou um pouco, tá? Porque a URGS tem feito alguns testes mais ou menos parecidos com aquela ideia do Enem. É uma ideia de cobrar de vocês conceitos. Mais, por exemplo, do que as fatias da história, o importante, por exemplo, é tu entender ao longo de toda a história humana como se deu o processo da escravização, por exemplo. Diferenciando a escravização antiga da escravização moderna, como a gente chama, né? Essa que acontece, por exemplo, no Brasil, indígena e africana. Então, a URGS, por exemplo, em vez de, às vezes, estar cobrando só um tempo histórico específico, ela vai e te cobra assim, sobre a escravidão, assinale o correto. E nas alternativas vai ter tanto Roma, por exemplo, quanto daqui a pouco o Brasil atual. Há escravos hoje no Brasil? Né? Tem. Aí, enfim, a gente vai aprofundando e vai conversando. Mas eu posso mais ou menos te organizar a prova, sabendo que hoje ela já não respeita perfeitamente essa linha do tempo que nós fazíamos com vocês, da seguinte maneira. Depois de duas de Idade Média, nós teremos 3 exercícios de Idade Moderna. Só que quando nós entramos na Idade Moderna, começa a história do Brasil. Então a gente vai ter 2 exercícios de história geral de moderna e um exercício pelo menos de Brasil, o chamado período colonial. Mas a verdade é que o Brasil colônia, ele vai contar com mais ou menos uns 2 exercícios. Então o que tu vai ter? Tu vai ter mais ou menos dentro de toda a Idade Moderna uns 4 exercícios. Isso vai totalizar o que então? 1, 2, 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Né? Quase que eu precisei abrir a calculadora aqui. Depois disso, entra o mundo contemporâneo, o Eric. E no mundo contemporâneo, então, o que é o mundo contemporâneo? A partir de 1789, a gente usa como marco a chamada Revolução Francesa. Então, ao longo de todo o século XIX e XX, nós vamos ter a grande parte dos exercícios. Algo em torno, por exemplo, de uns 15 exercícios. Né? Ali a gente tinha contado 7, né? 25 menos 7 dá 18, né? 19, 18, 18. Né? 18 exercícios nós vamos ter para esse mundo contemporâneo, o século XIX e o século XX. Só que ao longo da história a gente tem que trabalhar uma série de conceitos para a gente entender o nosso presente. Né? A gente vai ter a grande parte dos exercícios, pelo menos vamos dividir assim, mais ou menos a metade da prova é o mundo contemporâneo. Então, o que cai no mundo contemporâneo? Vai cair uns 2, 3 testes, por exemplo, de Império, Brasil Império. E uns 4 testes, por exemplo, de Brasil Republicano. Um teste lá da República Velha, um teste da Era Vargas, um teste da ditadura, outro agora do nosso presente, a chamada Nova República. Né? E na história geral vem um teste, por exemplo, do século XIX, que nada mais é do que um exercício sobre Revolução Industrial, sobre o capitalismo, propriamente dito, né? Um teste bem geralzão, assim, são testes mais conceituais, nada de muito específico, óbvio. A inauguração, né, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e depois uma certa história do capitalismo, assim, pra gente já cair no século XX, na história geral. Um testezinho sobre a Primeira Guerra, talvez, nem sempre, mas depois da Primeira Guerra, o chamado Entre-Guerras, o nazifascismo e tudo mais, um teste sobre esse período do Entre-Guerras. Depois uns 2, 3 testes sobre o período da Guerra Fria, desde o seu início, a Guerra Fria clássica, blá blá blá, quanto a parte já final, ou então os conflitos da Guerra Fria, e sobretudo uma parte que a URGS adora bastante, mas galera, até ali a gente vai estar junto já, vamos estar trabalhando junto, mas a URGS gosta muito da famosa descolonização afroasiática a partir da Segunda Guerra Mundial, os países africanos começam a se tornar independentes, e aí vem os testezinhos sobre a história da África, né? Os países, o surgimento, as guerras civis, a disputa da Guerra Fria. E aí um teste da chamada Nova Ordem Mundial. A URGS tem gostado um monte. A Nova Ordem Mundial, galera, ela marca, por exemplo, 1980 para cá. O final da União Soviética, 1991. E até os dias de hoje, por exemplo. Né? Um teste de atualidade, vamos assim dizer. E aí a URGS cobra de nós o neoliberalismo, povo.
né? O que é o neoliberalismo? Essa coisa que nós hoje vivemos, que vocês devem estar refletindo. Vamos ver aqui. Teria como fazer um arquivo do mapeamento para mandar nos grupos? Tem. A gente pode organizar isso aí sim. O que acha? Acha que pode ser adiado as datas dos vestibulares? Bah, galera, não tem como imaginar. A prova do Enem não foi, né? A prova do Enem não foi porque o ministro já publicou ali, né? Que ela vai ser ainda em outubro, eu acho, né? Início de novembro. Então, não sei, realmente a gente não sabe? Agora é hora da gente ficar calmo, trabalhar, galera, fazer a nossa parte, sabe? Sentar, estudar e vai dar tudo certo. É importantíssima essa reclusão, a gente tem que se cuidar bastante, porque é uma doença bastante grave, né? Eventualmente aparece um monte de fake aí dizendo que não, mas é assim. A Itália e a Espanha, hoje eu fiquei apavorado, né? A, a mãe do Pepe Guardiola, né, do técnico Guardiola, faleceu lá na Espanha. A Espanha está sendo, até eu não olhei exatamente, talvez eu esteja errando aqui, galera, mas se eu não me engano, eu acho que foi o segundo país pior, né? A primeira a Itália, segunda a Espanha. Eu acho que depois ainda vai vir a China e tudo mais, onde teve a origem. Então a gente ainda não sabe, vamos esperar. O que a gente tem que fazer agora? É baixar a cabeça e estudar, aproveitar, fazer essa reclusão, organizar um horáriozinho, uma disciplina essencial, inventar uns exercícios dentro de casa para fazer também, exercício físico. Eu quero ver se eu começo agora um processo de organização de exercícios físicos, que vai dar tudo certo. Em termos de data da URGS, galera, a gente não sabe. O semestre da URGS ele segue vigente. Né? A URGS pausou as suas aulas, como as escolas, como nós aqui no Objetivo, mas o semestre ainda segue vigente, ela não cancelou o semestre dela. Quem sabe se ela cancelar, futuramente cancela o outro e ela pode fazer um processo de adiamento do vestibular. Eu acho menos provável. Um adiamento talvez, quem sabe, né? Como as aulas vão estar em curso, eles jogam para depois, mas não necessariamente. Por que eu digo isso para vocês? Porque ano passado, né? O vestibular do ano passado, que foi de ingresso desse ano, a URGS ela estava em aula. A gente fez o vestibular na última semana de novembro e na primeira de dezembro. E enquanto isso, os alunos da URGS estavam em sala de aula até, sei lá, acho que dia 20 de dezembro. Então o vestibular ele caminha mais ou menos diferente da URGS. Ao que tudo indica, daqui a pouco ali em maio a gente vai estar de volta. Tudo começa e tudo mais. Então qual o problema de fazer uma prova lá em dezembro? Então nem se preocupem com isso. Esse é o momento da gente não criar angústias, né? Então o que a gente tem que fazer? Faz a nossa parte. Qual é a tua função agora? Sentar e estudar, né? Vamos ver aqui. A Camila perguntou, professor, devemos focar nos exercícios de pré-história por enquanto? Olha, Camila, a gente vai organizar agora, eu vou ver com o curso direitinho, para que vocês já tenham acesso aos vídeos de Oriente Antigo, Mesopotâmia, Egito, Fenícia, blá blá blá. E aí, Camila, tu já foca mais na antiguidade, porque a pré-história é só a compreensão desse processo que agora nós conversamos. Né? Essa transição do paleolítico para o neolítico e, sobretudo, a transição neolítico-civilização. Não precisa perder muito tempo, só tu saber bem claro na tua cabeça o que foi a Revolução Neolítica, saber que no Paleolítico a gente era nômade, só pontual assim. Porque o que vai cair efetivamente para ti? É a história. Mesopotâmia, Egito, tal, tal, tal. É a partir disso que vem o teste mais profundo. Vamos ver. Sim, ali, né? O Gabriel falou aqui, o Gabriel Gomes. Estados Unidos está bem tenso também. É uma promessa, talvez, já de ser. Vai superar. Enfim, estavam falando em superar a Itália. Enfim, a gente não sabe, né, galera? O que o Trump está fazendo lá agora, mandando a galera ficar em casa porque ele acabou mudando de postura. É isso, vamos vendo esses números. A Espanha está em segundo lugar, passou da Itália. Esses dias o número de mortes passou da Itália, então já está em primeiro, então, pô, não sabia. É tanta informação, né? Isso é detalhe, obviamente. O que a gente sabe é que esses países que não deram tanta importância para o processo da quarentena estão pagando caro agora, né, galera? Então, desse modo, poxa, olha que legal, o Brasil está de parabéns, cuidando, fazendo a quarentena e tudo mais. É a forma que a gente tem de reduzir uh, essa curva, né? Que os caras lá da biologia devem estar conversando com vocês, a tal da curva de, de epidemia. Vamos ver aqui o que foi a revolução urbana na Mesopotâmia. Foi o surgimento das cidades-estados, tá? Em 3.500, 3.200 a.C. Acontece que os clãs do período neolítico eles crescem tanto em termos de população
que a organização clânica ela vai sumir e vai surgir a ideia de uma cidade. Isso chama-se revolução urbana. Primeiro motivo por quê? Grande quantidade de pessoas. Só que quando surge a cidade também vai surgir a ideia de que algumas pessoas são as donas dos meios de produção. E de donos dos meios de produção também surge a ideia de controle de Estado. Durante toda a pré-história a gente vivia igualitariamente, todo mundo era igual. A partir da nossa entrada na história, lá na Mesopotâmia, vai surgir a ideia de que algumas pessoas comandam e a grande maioria é comandada. E aí surge a cidade, as chamadas cidades-estados, revolução urbana. Vamos ver aqui. Professor, eu comecei a ver vídeo aula sobre a Grécia. Qual a outra matéria seria importante para estudar para a URGS? Olha, Eduardo. Ó, Roma dá continuidade na linha do tempo. A prova da URGS é uma prova que respeita a cronologia. O Enem não, né? O Enem mistura todas as questões. A prova da URGS não. A prova da URGS ela é uma prova que respeita a linha do tempo. Então tu tem a Grécia, qual é a segunda? Qual é a segunda civilização do Ocidente? Roma. Então se tu já viu a Grécia, vai para Roma, faz os exercícios e daí na sexta-feira tu traz as tuas dúvidas. Mas tu já olhou o Oriente Antigo? Porque a URGS cobra de nós o Oriente Antigo também. Então tu tem que ver Egito, Mesopotâmia, tal. Vamos ver aqui. Aí que surge a especialização, perfeito. A especialização do trabalho, isto é, cada um cumpre uma função que hoje, por exemplo, nós vivemos, né? Eu sou professor, estou aqui dentro de casa enquanto tem um camponês lá produzindo comida para nós. É produto da revolução urbana, exatamente. Prof, o que o senhor prioriza para estudarmos para a URGS? Cara, vem conosco na linha do tempo, tá? Vocês chegaram até aula com o professor Edir? Escrevam aqui para mim se sim ou não. Vocês tiveram um encontro de história geral? Não? Tá. Então a gente vai organizar esse processo. Eu achei que vocês tinham tido o primeiro encontro de história geral, galera. Vocês não tiveram. Então pode deixar que na sexta-feira eu vou fazer com vocês uma organização da linha do tempo da história. E aí vocês vão começar do início, porque a história exige essa organização do início. Tá? A gente vai organizar, eu vou mandar então no grupo de vocês os vídeos que eu quero que vocês assistam. E na sexta-feira eu vou fazer um trabalho com vocês daí, para a gente então organizar essa parte de história geral. Depois que a gente tiver organizado na história geral, a gente começa a nossa história do Brasil. Tá? Não se preocupem que vai dar tudo certo. Mais alguma coisa, mandem aí para mim. O que mais vocês estão pensando? Eu vou criar um canal no YouTube, depois também vou disponibilizar para vocês. Com aulas, com dicas e tudo mais. O que importa, tá, pessoal, é vocês ficarem calmos, nem se preocupem, que vai dar tudo certo. Objetivo Vic. Aqui, prof, eu não entendi muito bem sobre as invasões bárbaras. Deixa pra lá isso aí, Vic, tá? As invasões bárbaras, elas dizem respeito lá ao período do final da história de Roma e já entrando na Idade Média. A gente tem muito que conversar até chegar ali. Talvez muito antes da gente chegar ali efetivamente na nossa linha do tempo, a gente já esteja junto de novo em sala de aula, no objetivo. E aí, né, nem se preocupa que vai dar tudo certo. Por enquanto agora pode deixar que esse não é um assunto pertinente para agora, tá? Então é isso, povo. Tá terminando o nosso horário. Fiquem bem aí. Calma, reclusão. Eu estava fazendo uma leitura de um artigo sobre essa questão do Covid, né, da epidemia e tudo mais. E galera, isso foi a coisa mais comum, assim. Vários momentos da história humana nós tivemos grandes epidemias. Vocês devem ter visto aí já vídeos, coisas assim falando, né? Eu fiquei me lembrando, eu vou até fazer um vídeo sobre as epidemias da história depois para vocês. E
E eu achei legal uma coisa que a professora, né, que estava escrevendo o artigo que eu estava lendo, ela falou no final. Qual a diferença, por exemplo, lá da peste negra, da gripe espanhola, as famosas, né, mais famosas, depois eu vou mostrar para vocês que teve outras assim. E para nós hoje, né? A grande diferença, galera, é que hoje a ciência está altamente desenvolvida e permite que a gente se organize, né? Que a gente tenha algumas formas de defesa e tudo mais. Pelo menos, claro que ainda existe grande mistério sobre essa questão, mas a gente tem muito mais recurso do que, por exemplo, as outras epidemias que a história trouxe para a humanidade. Então fique tranquilo, senta, estuda, te organiza, que a partir do nosso próximo encontro a gente vai tocar ficha na nossa preparação e acredito que todos os nossos colegas que estão entrando a partir de agora vão ajudar vocês bastante a partir de casa aí. Beleza? A Eduardo me perguntou aqui, o código de Hammurabi é importante para a URGS? É muito importante, tá? É muito importante. Daí a gente vai conversar na sexta sobre isso. Feito? Beijo para vocês então. Se cuidem aí.